Queridos, a gente vai dar continuidade à série de mensagens que o pastor Targino vem pregando. E a gente está passando a visão, e uma palavra-chave que você pode guardar aí no seu coração é frutificar, né? Então temos falado sobre essa questão de ser discípulo e também de discipular pessoas. E é uma experiência que a gente como igreja tem começado a viver e tem trazido experiências impactantes nas nossas vidas, né? A gente tem ouvido testemunhos de pessoas que já estão vivendo essa experiência e tem compartilhado o que Deus tem feito na sua vida e na vida de outros também. Como que a gente quer fazer isso, né? Pequeno grupo multiplicador. Então, cada pequeno grupo da igreja, e aí a gente convida que todos estejam inseridos, está enfatizando ali a cadeira vazia, para que a gente chame as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, para que compareçam ali, que ouçam a palavra, e o relacionamento discipulador. Então, PGM, né, pequeno grupo multiplicador, mas relacionamento discipulador é 500 mais 1. Se somos 500 membros, se cada um de nós resolver discipular uma pessoa, um a um, né, investindo a sua vida na vida dela, no final do ano, nós seremos mais de 1000 discípulos de Jesus. Amém, igreja? Então, na série do mês de março, nós já falamos, né, pastor Targino já falou sobre o compromisso, estou fora, vocês lembram disso? Chamando a gente a se comprometer com o discipulado, com o reino de Deus, e aí cada um aí tem sido chamado para o seu ministério. Eu não sei o que Deus tem falado no seu coração, né, aquilo que está ardendo aí para você fazer, e você pode decidir parar de ficar aí no banco e falar, eu quero servir. Falamos também no outro domingo, Jesus acredita em você, e Ele acredita tanto que Ele te chamou e Ele te capacitou. Então você não precisa ficar esperando ser capacitado, mas Ele te chama e Ele te capacita. E domingo passado falamos, mantenha-se de pé. Quem lembra aí dos Timóteos, né, que o pastor falou? Se o apóstolo Paulo não podia ir, ele enviou Timóteo. E esse sustentou, apoiou aquelas pessoas, e aqui nós temos vários, né? São os nossos líderes, que embora eu não possa, o pastor Targino não possa, o pastor Elisafá esteve doente, mas os Timóteos, né, pastor Elisafá, continuaram o serviço e continuaram dando o apoio, e a obra continua avançando. Amém, queridos? Hoje, nós vamos falar sobre esse tema aí. Quem é você? Um discípulo ou um fã de Jesus? Vocês conhecem quem é essa pessoa aí? Rodolfo Abrantes, né? Ex-vocalista do Raimundos, daquela banda. Esse ali era o antes e o depois que ele se tornou discípulo de Jesus. Quando eu me deparei com o testemunho dele, essa semana, logo veio à minha mente o texto de Lucas 14, onde Jesus sai da casa de um fariseu e uma multidão o segue. E ele olha para essa multidão e ele vê ali um discípulo, ele vê ali discípulos. Mas muitas pessoas ali eram apenas fãs. O que é o fã, né? Essa palavra fã é uma abreviatura da palavra fanatic. Não sei se Davi está aí para me corrigir, mas é mais ou menos essa aí a pronúncia, de fanático em inglês, e aí abreviou-se e ficou fã. Tá? Então, os fãs seguem as pessoas por fanatismo, né? Os mais antigos aí lembram de Jim Jones, né? Muitos fanáticos seguiram aquele homem até que eles se suicidaram coletivamente. Então, Jesus olha para aquela multidão e vê discípulos. E eu fiz um paralelo com a vida do Rodolfo. O Rodolfo estava no meio da multidão, Rodolfo tinha muitos fãs, ele estava no auge da carreira dele, estava vendendo adoidado, e aí Jesus olha, vê um homem prostituído, vê um homem doente, ele suspeitava de ter câncer no estômago, ele tinha vários caroços pelo seu corpo, ele vê um homem que estava com a sua vida arrasada e ele era um drogado, ele vivia se drogando. E aí Jesus olha para aquele homem, chama ele para ser discípulo e para fazer discípulos. Amém, igreja? Hoje, o Senhor olha para essa pequena multidão que está aqui, e Ele olha para você, e Ele vê você um discípulo de Jesus. Então hoje eu queria que você deixasse que o Espírito Santo de Deus falasse ao seu coração. Deus quer fazer algo em você e por meio de você. Deixa o Espírito Santo falar, e até o final dessa mensagem, eu creio que você vai tomar uma decisão. Amém, igreja? Abra aí sua Bíblia em Lucas 14, do 25 ao 35 a gente vai ler. Evangelho de Lucas,
capítulo 14, versículo 25 ao 35. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Baixe sua cabeça, vamos orar agora. Pai amado, eu te agradeço por esse momento na tua presença. Te agradeço porque teu Santo Espírito, Pai, já está agindo no nosso meio. Espírito Santo de Deus, tira todo o coração de pedra, Pai, e coloca no coração um coração de carne. Um coração disposto a obedecer, um coração quebrantado. E que a tua palavra, Pai, encontre morada hoje nos nossos corações, produzindo uma transformação, primeiramente no meu coração e também no coração dos meus irmãos, para que sejamos verdadeiramente discípulos de Jesus. Pai, nos ajuda, porque é o teu Santo Espírito que tem o poder de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Faz, Pai, a tua boa obra nos nossos corações. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queria que você perguntasse para a pessoa que está aí do seu lado: você é um discípulo de Jesus? Tem certeza? Então hoje nós vamos ver 3 características do discípulo de Jesus, tá? A primeira está aí no verso 26, ama Jesus acima de tudo. A segunda, carrega a sua cruz e segue a Jesus. E a terceira, renuncia a tudo por Jesus, tá? No versículo 33. Vamos aí conhecer a primeira então. Ama Jesus acima de tudo. Você pode ler junto comigo esse versículo? Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu coloquei essa versão aqui embaixo, né? É Almeida Corrigida e Revisada Fiel, né? E Revista Fiel. Porque ali tem não aborrecer. Esse texto é um texto um pouco difícil de entender. Eu fui pesquisar para ver o que estava lá no original, e a palavra aborrecer, eu pensei que ela ia me facilitar, sabe, pastor? Eu falei, eu acho que vai sair essa palavra aborrecer e vai botar uma palavra que vai me esclarecer. Mas a palavra, né, a semântica mesmo, é odiar. Piorou ainda, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou explicar isso? Então você leria assim, né? Se alguém vem a mim, né, e não odeia seu pai, sua mãe, eu falei, como assim, Senhor? Né? E aí eu fui então queimar a pestana e estudar, né, para entender o que esse texto estava dizendo. E aí eu vi nos comentários que você não pode interpretar isso aí semanticamente, ou seja, o significado da palavra, mas no contexto histórico, gramatical. Toda vez que existe uma comparação, essa palavra, aborrecer ou odiar, ela é usada com o sentido de ama menos. Então, o correto foi como ali nosso amigo Luiz Saião, né, traduziu na NVI, né? Ele encontrou uma forma mais fácil da gente entender. Então, o sentido seria, se alguém vier a mim e não ama menos seu pai, sua mãe, seu irmão, não pode ser meu discípulo. Então, o que o texto está propondo é que você não pode amar nada,
nem os seus familiares, nem um relacionamento seu pode ser superior ao amor que você tem por Jesus. Amém, igreja? Então, se você está amando mais o seu pai, sua mãe, seu filho, seu trabalho, qualquer coisa, mais do que Jesus, então o texto fala, você não pode ser discípulo de Jesus. Então nós precisamos pensar nisso e falar, se o meu amor, em comparação com o amor, meu amor por alguém, em comparação com o amor que eu tenho por Jesus, não parece um ódio, então eu não amo verdadeiramente Jesus. Jesus, queridos, tem que ser prioridade nas nossas vidas. Amém? Queria contar uma história para vocês, para você entender bem isso aí. Uma jovem muito bonita, lá em Minas Gerais, numa igreja evangélica, ela estava orando, né, como muitas jovens aqui. Quantas jovens solteiras nós temos aqui? Levanta a mão aí. Todas são casadas? Está com vergonha. Tem uma ali. Tá. Então temos várias jovens solteiras, né? E elas estão orando, né, para que Deus mande então aquela pessoa, né? O Marco ali ficou todo, né? Os jovens também, Marco, solteiros, né? Orando aí para Deus mandar a prometida. E aí o que aconteceu? De repente chega um rapaz novo na igreja. Igreja do interior é assim, as meninas, pastor, elas se acostumam com os rapazes da igreja e elas não querem mais namorar os rapazes da igreja, não é assim? Então só quando tem os intercâmbios é que conhece gente nova, né? Então quem é das antigas aí sabe que era assim. Quando tinha o intercâmbio é que você conhecia alguém para namorar. E aí chega esse rapaz na igreja e o rapaz começa a frequentar, um rapaz muito bonito, e a menina se interessa por ele. E ela fala, Senhor, será que é o prometido que chegou aí? Né? E ela continua orando. E o rapaz também se interessa por ela. E aí eles começam a se paquerar no culto, né? Quando ele chegava o coração dela palpitava e tal, e foram se aproximando. Em determinado momento ela se aproximou e ela descobriu que ele tinha vindo a convite de uma pessoa, mas ele não era crente ainda, não tinha recebido Jesus como seu Salvador. E ela começou a orar por aquilo. E o tempo foi passando e esse jovem então chegou para ela e falou assim, olha, eu já estou há algum tempo aqui na igreja, eu estou muito interessado em você e eu queria namorar com você. Ela falou, olha, eu tenho orado, pedido ao Senhor que mande um servo dele, um discípulo de Jesus, e eu só namoro com um rapaz que seja totalmente convertido e entregue a Jesus. Se não for assim, eu não namoro. Aí o rapaz ficou triste, né, chateado. E o tempo foi passando, e ele começou a observar a liturgia da igreja, e ele viu que quando o pastor Targino pregava no final do culto, ele fazia um apelo e pedia para as pessoas levantarem a mão. Aí ele falou, é aí o negócio. E ele falou, já sei o que eu vou fazer. E aí um belo culto, ele vai, o pastor prega e faz um convite, e aí ele vai lá na frente, levanta a mão e aceita Jesus. A menina ficou toda empolgada, né? Falou, agora vai. Né? E aí eles se aproximam, né? Começam a namorar e noivam e chegam até o casamento. E aí no dia do casamento, eles vão para a igreja, né? Toda aquela preparação, e ele já estava lá no altar esperando, e aí a noiva chega e ela entra, né? Com seu pai, o pai entrega ela ao noivo, e quando ele a recebe no altar, ele cochicha algo no ouvido dela. Ele diz assim para ela, aproveita essa noite, porque é a última vez que você vem na igreja. E aí a menina começou a chorar. E aí o pessoal pensou que ele tinha falado alguma coisa romântica no ouvido dela, né? E ela continuou chorando durante a cerimônia. E aí quando o pastor chegou naquele momento de perguntar o sim ou não, né? Perguntou para o rapaz, ele, sim, aceito, né? E quando perguntou para a moça, ela olhou para o pastor e falou assim, pastor, hoje aquele que eu achava que seria o meu marido, me pediu para fazer uma opção entre amar mais a ele ou amar mais a Jesus. Eu escolho ficar com Jesus. E aí ela saiu da igreja e foi embora e não houve casamento. Quem você tem amado mais? Será que você tem chegado a tal situação na sua vida que você tem que tomar uma decisão como essa, entre Jesus e qualquer tipo de amor? Aquele amor que muitas vezes está destruindo a sua vida, você sabe que não tem futuro, mas aquela pessoa insiste e você prefere esse relacionamento destruidor a Jesus? O que tem ocupado o lugar do seu coração? O que você tem amado mais que Jesus? Se você quer ser discípulo de Jesus, querido, a primeira coisa, você precisa amar Jesus mais do que tudo. Repita aí
para quem está do seu lado: amar Jesus mais do que tudo. Amém, igreja? Qual é a segunda característica de um discípulo de Jesus? Muitos na multidão estão seguindo a Jesus. Eles são fãs, são fanáticos. O fanático segue por qualquer motivo. Basta ser popular e ele está seguindo. Ele não mede as consequências. Mas para seguir a Jesus, o texto nos ensina hoje que existe um preço. E esse texto, a grande ideia dele é o preço do discipulado. Então, quando Jesus chamou aquelas pessoas que estavam seguindo, ele fez um filtro. Ele falou: olha, antes de vocês me seguirem, pensa bem, existe um preço. A salvação, já até disseram isso, a salvação é de graça, mas o discipulado tem um preço. Então, Jesus fala da torre, do rei que sai para a guerra e do sal. Ele apresenta 3 ilustrações para falar: olha só, vocês querem mesmo me seguir? Há um preço a pagar. E aí a torre, provavelmente uma torre que era construída numa vinha, para vigiar aquela vinha, ela demandava esforço. A pessoa que ia construir aquela vinha, aquela torre, precisava calcular. Muitos queriam fazer aquilo, mas quando paravam para calcular, viam que tinha um preço alto e não queriam pagar o preço. A mesma coisa é a guerra. Muitos queriam se alistar, acompanhavam o acampamento do exército que iria partir para a guerra, mas quando eles viam que o preço provavelmente era a morte, então eles não queriam mais. E para ser sal, inclusive o salário do romano, né, esse nome salário, é porque parte do salário do soldado romano era pago em sal, para vocês verem a importância do sal naquela época. E o sal não era esse sal que você tem hoje, né, puro, que não perde o sabor. O sal perdia o sabor sim, principalmente se ele fosse mal armazenado. Então, o sal, ele tinha a função naquela época de conservar, de preservar. Não tinha geladeira, não tinha freezer, então colocava-se sal. Você quer pagar o preço de conservar a sociedade? Porque a sociedade que a gente vive, queridos, ela é podre. E quando o crente chega ali, ele parece que ele serve de um antisséptico. Está uma rodinha lá de gente falando um monte de coisa que não presta, aí chega o crente ali, o pessoal: opa, para tudo, que chegou o crente. Então ele é um antisséptico, ele é um conservante para a nossa sociedade não ruir. O sal também tem o papel de dar sabor. E quando o crente chega num lugar, lá na faculdade, ele tempera o ambiente, ele muda a direção do assunto, ele faz diferença, ele dá sabor. Naquelas gravações que foram feitas, nós ouvimos que eles falaram: os crentes, eles acham que são enviados de Deus. Queridos, isso é uma coisa profética, tá? A gente tinha falado, né, ouve-se falar que o número de evangélicos no Brasil não influencia em nada, mas começou a influenciar em nome de Jesus. Começou a salgar essa nação, começou a incomodar as trevas. Poucos que se dispuseram a fazer aquilo que a palavra ensina, têm feito alguma mudança nesse país, e vai fazer muito mais. E o sal também, ele servia naquela época como adubo. Ele era colocado no pé da planta também. Mas, quando você perde o sabor, nem para isso serve mais, e você é jogado fora, é descartado, não tem mais serventia para o reino. Então Jesus, nesse texto, ele fala: olha, existe um preço a ser pago para o discipulado. Você está disposto a pagar o preço? Porque se você não tiver, fica aí mesmo, na multidão. Você não precisa vir, você não é obrigado a ser meu discípulo. Mas se você quer vir após mim, então você precisa pagar esse preço. E a segunda característica de quem aceita pagar esse preço é carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Vamos ver o que o texto fala aí. Vamos lá? E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O que é carregar a cruz? Algumas pessoas falam assim: minha sogra é minha cruz. Será que é? Minha esposa é minha cruz. Aquele vizinho chato é minha cruz. Não, não é. Carregar a sua própria cruz, queridos, é negar a si mesmo. É compartilhar os sofrimentos de Cristo e a vergonha de Cristo. A morte de Jesus na cruz, para aquele tempo, equivale hoje com a morte na cadeira elétrica. A morte na cruz naquele tempo era para o criminoso mais perverso.
E hoje, quem morre na cadeira elétrica é vergonhoso, porque já se sabe que o crime que ele cometeu é um crime hediondo. Então, você se identificar com Jesus é dizer que você está disposto a passar pelo mesmo opróbrio que ele passou, pela mesma vergonha, para ser rejeitado, para ser odiado pelos homens. Hoje, nós como igreja queremos ser uma igreja amada, né? Uma igreja pop, fazer tudo que agrada a todo mundo. Ah, você é um crente legal, viu? Aqueles outros crentes lá não prestam não, fica pegando no pé, mas você é um crente legal. Cuidado, hein, querido? Cuidado para você não se tornar legal demais. Existe um preço a ser pago pelo discipulado. A gente não pode negociar algumas coisas. Quando a gente negocia usos, costumes, tudo bem. Mas quando a gente começa a ser levado a negociar a palavra de Deus, então a gente tem colocado nossa vida em grande risco. Amém, igreja? Existe um limite para todas as coisas. Sim, a questão de seguir, né? Às vezes uma pessoa, Nilza, ele pega a cruz, ele quer carregar a cruz. Só que a intenção do coração dele, dessa cruz, é de que ele faça algo para garantir a sua salvação. Então ele está carregando uma cruz, não seguindo a Jesus, mas carregando uma cruz falando, bom, eu fiz por onde? Eu mereço a salvação. E a salvação é pela... Não existe nada, querido, que você possa fazer para ser salvo. Jesus já pagou o preço. Amém, igreja? Então, carregar a cruz e não seguir a Jesus, não adianta nada. Você precisa tomar a sua cruz, a renúncia pessoal e seguir a Jesus. Vou contar outra história aqui para vocês. Um mestre, ele resolveu, mestre muito famoso, né, pelo que ele dizia e pelo que ele fazia, resolveu abrir oportunidade para vários jovens da sua cidade se tornarem seus discípulos. E muitos queriam ser discípulos daquele mestre. E ele falou, eu vou fazer um teste com vocês. Olha só, eu vou entregar uma cruz de madeira para cada um de vocês, e essa cruz, ela é feita de blocos de madeira, encaixados. Você tem a possibilidade de desencaixar. Em cada bloco desse, tem algo escrito. Vocês vão percorrer determinado percurso com essa cruz, e lá no fim, eu vou estar esperando vocês para fazer a seleção de quem será o meu discípulo. E assim foi. E um dos jovenzinhos pegou a sua cruz, colocou no ombro e começou a arrastar em direção ao mestre. E ele deu alguns passos, caminhou um pouco, e ele começou a achar que estava pesado. E aí ele resolveu olhar o que estava escrito na cruz, em cada bloco. E um bloco que ele viu lá estava escrito o seguinte, o seu namoro deve ser santo. Aí ele olhou aquilo ali e ele falou, rapaz, namoro santo? Como assim? Todos os meus colegas transam com as namoradas, o pessoal da minha idade é assim mesmo, é assim que funciona. Esse aqui eu posso tirar. Ele desencaixou aquele bloco e jogou fora. A cruz ficou um pouco mais leve. Ele continuou andando. Passou mais um tempo, começou a pesar de novo, e ele olhou um outro bloco, estava escrito assim, não olhe para o celular no momento da pregação. Aí ele falou, esse aqui eu posso tirar tranquilo, né? Afinal de contas eu tenho que estar conectado, né? E aí ele foi e tirou aquele bloco também, e continuou andando. Aí olhou mais um pouco e ele viu outra inscrição, né? Perdoe aqueles que te ofendem. Aí ele falou, rapaz, esse aqui é complicado. Poxa, se eu tiver ofendido alguém, tudo bem, eu posso até lá pedir desculpa, mas perdoar alguém que me ofendeu? Não, isso eu não faço não. Isso aí, tira esse bloco também. E a cruz foi ficando leve. E aí cada percurso que ele caminhava, sentia o peso da cruz e ele olhava algo que ele podia tirar. E ele foi tirando. E ele olhou para o seu lado e via que outras pessoas faziam isso também. Mas alguns não, alguns permaneciam com a sua cruz do jeito que estava. O fato é que chegou no fim da caminhada, havia uma vala. Viu, Yuri? Havia uma vala lá, larga. E aí o que aconteceu? Aqueles que carregaram a sua cruz, tal qual tinham recebido, colocaram a cruz sobre aquela vala e atravessaram até o mestre. Aqueles que tiraram os blocos, a cruz ficou curta. E eles não puderam atravessar. E aí perderam a oportunidade. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração essa noite? O que você tem tentado tirar da sua cruz, tem tentado negociar para ela ficar mais leve?
Cada um de nós, querido, tem uma cruz, uma renúncia pessoal que precisa fazer. Não adianta você tentar negociar isso. Se a palavra de Deus está dizendo que você precisa ser um marido fiel, seja um marido fiel. Se está na palavra que você não deve ter o jugo desigual, você deve procurar alguém que crê como você, para você se casar, obedeça. Se na palavra está dizendo que o seu namoro tem que ser santo, que você deve se casar puro, que isso vai abençoar a sua vida, jovem, obedeça. É melhor para a sua vida. Então, todas as coisas que a gente vê na palavra de Deus, a gente deve obedecer, porque a palavra diz que está diante de você a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. E você vai ver que é difícil, é sempre mais difícil. Essa decisão é a pior sempre, aparentemente, para nossas vidas. Mas quando você toma essa decisão, em obediência à palavra de Deus, aí você colhe as bênçãos, você colhe o resultado. O pastor Targino sempre fala que as 3 letrinhas, né, pastor? Que a gente deve, 4 letrinhas, aliás, obedecer, né? Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente querendo fazer um monte de sacrifício, se martirizando, cheio de ativismo, achando que vai agradar a Deus, mas quando chega na hora da obediência, a pessoa não quer obedecer. O que o Espírito Santo está falando na sua vida agora, meu querido, sobre isso? Qual é a cruz que você precisa carregar e você está querendo deixar de lado? Pensa sobre isso. Será que tem algo que você precisa assumir e encarar para resolver e você tem tentado deixar de lado? Então, se você quer ser um discípulo de Jesus, a primeira coisa, ame a Jesus mais do que tudo, até mais do que a sua própria vida. A segunda coisa, existe uma cruz sim, é o preço do discipulado. Carregue a sua cruz e siga a Jesus. Amém, igreja? A gente vai conhecer a última agora. Renuncia a tudo por Jesus. Então, o verdadeiro discípulo tem essa característica. Ele renuncia a tudo por Jesus. Vamos lá ler? Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Amém, igreja? Está fraco, amém, né? Renunciar a tudo é duro, né, pastor? Mas é o texto, né? O texto está dizendo, aquele que não renuncia a tudo. Renunciar a tudo, queridos. Bens, relacionamentos, o que mais? Tempo. Então, hoje, a gente tem priorizado todas as coisas. E Jesus fica quando sobra, né? Todas as coisas são nossas, o tempo é nosso, os relacionamentos são nossos. E quando Deus pede alguma coisa, você fala, não, peraí, eu não tenho tempo. Eu não posso, não, isso aqui é meu. E aí o reino precisa de investimento e as pessoas estão se retendo, estão segurando, não investem no reino. Porque ainda não entenderam, né, que eles precisam renunciar a tudo por Jesus. Vamos fazer uma ilustração aí para você entender. Um homem estava andando por uma região deserta. E aí, com o passar do tempo, ele sentiu muita sede. E ele começou a ficar desesperado. E aí, ao longe, ele viu uma cabana. Ele chegou nessa cabana, olhou, não tinha nada nela, mas quando ele saiu pela porta dos fundos, ele viu que tinha uma bomba de água, uma bomba velha. E aí ele correu para aquela bomba e começou a bombear, e a bomba começou a ranger, mas nada de sair água. E aí ele falou, caramba, e agora? Eu vou acabar morrendo nesse deserto. Mas aí ele viu uma garrafa, próximo da bomba. E essa garrafa estava com água, estava cheia de água, uma água amarela, uma água suja. Ele falou, rapaz, eu vou beber essa água mesmo, senão eu morro. Só que na garrafa tinha um recado para ele. Coloque a água na bomba para ela funcionar. E depois, antes de sair, encha de novo a garrafa. Ele falou, tá maluco, só tem essa água. A bomba velha, eu vou beber essa água, senão eu vou morrer aqui. E aí ele pensou, olhou para a água, olhou para a bomba, e aí ele tomou uma decisão. Rapaz, eu vou tentar. Eu vou colocar essa água aqui na bomba. E aí ele encheu a bomba com a água e começou a bombear. E no início fez muito barulho, daqui a pouco começou a sair algumas gotinhas de água. Daqui a pouco era um filete de água e daqui a pouco uma água limpa e fresquinha começou a jorrar da bomba. E aí aquele homem se fartou da água, guardou a água para ele, encheu a garrafa e deixou um bilhete. Creia, dá certo. Então, queridos, às vezes você precisa renunciar
algo que para você é muito valoroso. Às vezes é esse relacionamento aí sem futuro, às vezes é seu trabalho, né? Eu ouvi o testemunho de uma irmã hoje, né? Até falei, minha irmã, quer dar esse testemunho à noite? Ela falou, não, pastor, tenho vergonha, mas eu vou compartilhar. Ela falou que o trabalho, durante um tempo na vida dela, foi o centro da vida dela. E de segunda a sexta, ela vivia alegre porque ela ia para o trabalho. E ela se dedicava demais, vibrava com o trabalho. Quando chegava no sábado e no domingo, era uma tristeza, porque ela não ia trabalhar. Porque era ali que ela se realizava, ela não via a hora de acabar. E eu até achei estranho, né? Porque geralmente é o contrário, né? O pessoal está doido para chegar ao final de semana. Mas ela não, ela queria estar no trabalho. O que Deus fez, queridos? Deus mexeu no trabalho dela, e aí ela começou a ter problemas no trabalho, e aí ela entrou numa depressão, porque a coisa que era mais importante da vida dela, já não estava mais dando alegria para ela. E aí o que aconteceu? Ela passou por um deserto, por uma tribulação, mas aí Jesus entrou na vida dela. Um dia ela veio aqui como você, né? E ela levantou a mãozinha dela, convidando Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. E sabe o que aconteceu? As prioridades dela mudaram. Agora é Jesus que é o mais importante da vida dela. E ela falou, pastor, onde que eu estou? Não sei, é um negócio que vem, eu quero falar de Jesus para as pessoas, a alegria que Ele colocou no meu coração. E agora o trabalho para mim é só uma ferramenta, ele já não ocupa mais o primeiro lugar na minha vida. Então, queridos, pensa aí o que você precisa renunciar. Às vezes você tem um relacionamento com alguém que você tem colocado em primeiro lugar antes do Senhor. E tudo aquilo, querido, que você coloca antes do Senhor, vai ser tirado de você. Porque Deus não aceita barganha. Ele precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida. Amém?